Deus te alcance. Que a grande questão da nossa vida com Deus não é buscar bênção. Não, Deus nunca nos incentivou a buscar bênção. Mas o Senhor nos incentiva em deixarmos que ela nos alcance. Você está me entendendo? Então, uma das primeiras, se não é a primeira, não é? Pelo menos é uma das primeiras chaves que nós temos que virar na nossa vida para que as bênçãos de Deus comecem a nos alcançar. Geralmente, funciona assim o nosso crescimento com o Senhor. A gente tem um contato com alguém que conhece a igreja, essa pessoa ali, não é? Consegue de uma forma milagrosa nos levar numa célula, nos levar num culto, ou Deus usa essa pessoa, né, de uma forma sobrenatural para mexer com a nossa fé, e aí nós acabamos, né, dando uma oportunidade, né? A gente é muito importante, então a gente acaba dando uma oportunidade para Cristo e para a igreja na vida da gente. Aí nós, nessa caminhada, somos alcançados pela convicção da fé, de que Jesus ressuscitou, e de que Ele é o Senhor, e que Ele voltará. Então nós decidimos ter uma vida em aliança com Ele, amém? A partir daí, não é? Basicamente o que mudou foi a nossa fé. E só dessa mudança de fé, meu irmão, você já vai, sabe, começar a arrumar umas lutas aí, né? Quantas pessoas falam assim, pastor, eu vim para a igreja, entreguei minha vida para Jesus e pensei que as coisas iam melhorar, mas daqui a pouco bagunçou minha vida. Não é? Isso acontece, não é? Porque para arrumar, primeiro tem que bagunçar. A gente está meio bagunçado aqui, né, gente? Aí, ó, não é porque nós estamos arrumando, mas para arrumar primeiro tem que bagunçar. Ontem, né? Foi ontem? Foi ontem, né? Ontem o Rodrigo colocou nossa porta aqui, entendeu? O Rodrigo é o mestre da bagunça e eu sou o auxiliar da bagunça, amém? Então, né, muda a nossa convicção, coisas começam a mudar a nossa vida, nós começamos a mudar a nossa rotina, e é uma fase de muita negação, porque para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo e tomar a cruz, não é verdade? Aí depois disso, nós começamos a nos interessar pelo Senhor, amém? Começamos a ler a Bíblia, começamos a orar, daqui a pouco já estamos até, olha só, né, jejuando, né? Então a nossa vida começa a mudar. Nesse contexto assim, a gente começa a ter um interesse espiritual, né? Nós começamos a sentir fome e sede espiritual, né? Eu não sei se você sabe, né, mas a fome e a sede são os primeiros instintos da sobrevivência que já nasce com a gente, não é verdade? Sim ou não? Eu me lembro quando a Lara nasceu, a primeira coisa que eu peguei ela, botei do lado da mãe dela, ela já começou a catar e já, sem abrir o olho, já grudou a teta. E já foi mamar. Rapaz, o negócio é instintivo. Já nasce com fome e com sede. Não é? Então, uma das primeiras evidências que nós nascemos de novo é que nós começamos a ter, então, essa fome e essa sede. Pastor, eu não estou muito com essa sede, a gente tem que reavaliar o seu parto espiritual, porque talvez você está dentro da barriga ainda, não saiu direito, né? E aí, né, isso vai levar a nós buscarmos mudanças, inclusive na nossa família, sim ou não? Meu irmão, e quando nós começamos a nos esforçar para que a vontade de Deus seja feita na nossa casa, é aí que nós começamos a experimentar os primeiros bons resultados verdadeiros da nossa vida de fé. Aí que as coisas começam a acontecer. Aí que vem os grandes testemunhos. Aí Deus começa a mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? Deus começa a trazer alegria para a gente. Até a nossa vida financeira muda, não é verdade? Sim ou não? Né? Quando a gente tem uma vida familiar, abençoar, né, diante do padrão de Deus, Deus começa a abençoar muitas áreas da nossa vida. Entendeu? E essa palavra aqui nos mostra que o foco da bênção de Deus não é um indivíduo. O foco da bênção de Deus é a família. O Senhor não falou que vai abençoar todas as pessoas da terra. Ele vai abençoar todas as famílias da terra. É por isso que tem muita gente que não é abençoada.
não é? Porque não entende que, né, a família, se não é a primeira chave, é uma das primeiras chaves que a gente tem que virar para que as bênçãos do Senhor nos alcance, amém? O casamento também, ele é a escola do quebrantamento e da contrição. Fala assim, escola do quebrantamento e da contrição. Você não vai aprender a ter um coração quebrantado e contrito na igreja. Na igreja você vai ouvir falar que precisa ter. Amém? Quem sabe aqui que o Senhor não rejeita uma pessoa de coração quebrantado e contrito? O que é não rejeitar? Gente, é você ter assim um cartão VIP de acesso ao Pai. Você está me entendendo? Né? O Senhor colocou uma tecnologia no céu que é reconhecimento facial. Quando você eleva os seus olhos ao Senhor, Ele já reconhece se você tem um coração quebrantado e contrito, e Ele diz, deixa passar a oração dessa pessoa, né? Deixa ela se aproximar de mim. Você está me entendendo? E o casamento, ele é a escola da contrição, ele é a escola do quebrantamento. Quebrantamento fala de humildade e contrição fala de arrependimento, amém? Então o casamento, meu irmão, não é assim, uma coisa assim, sabe, se você casou, rapaz, só para dormir de conchinha, não é? Se você casou só porque você estava se sentindo assim, meio triste sozinho, ai meu Deus, que difícil essa vida, não é? Sem o meu cobertor de orelha, não é verdade? Aí você estava naquela carência, ai, eu preciso de alguém, eu preciso ser feliz. Não é verdade? Aquela coisa que, né, a gente cai nessas perturbações malignas, não é verdade? Né? Mas pastor, casar não é bom? Não, casar é a melhor coisa que o Senhor fez dessa terra. Amém? Sim ou não? Amém. Casamento é melhor que picanha, casamento é melhor que contra filé, casamento é melhor que açaí, estou falando das coisas que eu gosto. Entendeu? Casamento é melhor que praia, não é? Mas dá trabalho, bichinho, sim ou não? Né? Porque casamento, ele trata o nosso caráter. Martinho Lutero, depois que ele converteu, porque ele não era padre, ele era, esqueci o nome do que ele era na igreja católica. Aí ele, né, viu que o negócio estava meio errado, queria mudar a igreja católica não aceitou, expulsaram ele, e ele fundou a igreja luterana, e a primeira coisa que ele abandonou foi o celibato, porque o Martinho Lutero, ele ficava, quando ele lia a Bíblia, ficava meio perturbado, Rodrigo, que ele pensava assim, cara, Deus curou a sogra de Pedro, até Pedro, que é a referência número 1 da igreja, era casado, eu aqui, né? Você entende, né? É isso mesmo, né? E a primeira coisa que Martinho Lutero foi fazer, rapaz, foi arrumar uma mulher para ele, e ele casou, e ele disse que 1 ano de casamento tratou mais o caráter dele que 10 anos de seminário. Entendeu? O problema é que muito homem e muita mulher está com relação ao casamento como Paulo estava com relação ao cristianismo. Paulo resistia ao cristianismo. E quando Jesus encontrou ele, falou assim, Paulo, para de recalcitar contra os aguilhões. Não tem marido que casou, tem homem que casou, mas está recalcitrando contra os aguilhões do matrimônio. Meu irmão, vai sofrer. Tem mulher que casou e está recalcitrando contra os aguilhões do matrimônio. E tem gente que está doido para casar, mas está treinando para recalcitrar. Você está me entendendo? A gente vê assim, pastor, eu quero casar, não faz isso agora. Uma pessoa é uma recalcitradora nata, entendeu? Um recalcitrador por vocação. E casa, Fabinho. Nosso Deus. Por isso que tem gente que fala assim, se tem um pão que o diabo amassou, esse pão é o meu cônjuge. Aí já viu, né? Mas a verdade é que um dos principais propósitos do casamento é gerar em nós humildade. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa que você vai descobrir assim, quando você casar, porque os defeitos você já conhece, as qualidades você já conhece, ou pelo menos acho que conhece, e por isso que você casa.
Mas quando você casa, a primeira coisa que você começa a descobrir na outra pessoa é os defeitos dela. É ou não é verdade? Sim ou não? Um começa a ver os defeitos do outro. E como a gente é iludido, né? Pensa que as pessoas não têm defeito. O que a gente pensa? Não deveria ter casado. Não, tem que casar, é por causa de defeito que a gente tem que casar. Você está me entendendo? Né? Porque nós, o ser humano, segundo a palavra do Senhor, nós temos a facilidade de ver o cisco no olho do nosso irmão, mas temos dificuldade de ver a trave que está no nosso olho. Cara, e o casamento é um espelho vivo que Deus coloca na nossa frente. Um espelho que fala com a gente, um espelho que aponta o dedo, um espelho que mostra. Ou você fica brabão, brabona, sentindo rejeitado, rejeitada, triste, não é? E você recalcitra, até que não aguenta mais. Cara, ou você se humilha. Eu sou assim mesmo. Minha mãe falou a vida inteira, eu não acreditei. Meu pai sempre falava, eu não acreditei. Minha avó falava com um jeitinho melhor, mas também não acreditei. Meu pastor falava, meu líder falava, e eu não acreditei. Né? E quando está no namoro ou na corte, geralmente o corte, o namorado, fala assim, não, tua mãe não te conhece direito, não, eu sei que você é uma pessoa boa, não, teu pastor não te conhece, não, ele não quer que seja feliz, não, teu líder não sabe de nada, não, teu avô já está muito velho, não é verdade? E a gente passa a mão, porque a paixão gera uma cegueira, e até uma ilusão, né? A gente não vê o que tem e vê o que não tem. E fica então recalcitrando com os aguilhões. Meu irmão, o caminho é você se humilhar, é você reconhecer, cara, eu sou assim mesmo. Eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito. E a partir daí vem, então, a contrição. Então, eu preciso mudar. Eu preciso o quê? Mudar. A pessoa que mais vai te ajudar a mudar nessa vida é o seu cônjuge, não te incentivando, viu? É dizendo o que você precisa mudar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas com vontade de mudar, Fábio, mas elas não sabem o que tem que mudar, ou não sabem o completo. Por quê? Porque geralmente não acreditam naquilo que o cônjuge está falando. Você está me entendendo? Não é? E eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó, olha só. Por mais defeitos que tenha o seu cônjuge, só de ele ser o seu cônjuge, Deus dá para ele o olho de Tandera, ele passa a ter a visão e ele dá alcance. E ele começa a ver coisa. Não importa os problemas dele, não importa os erros dele, ele consegue ver o seu. Você está me entendendo? Não é? Então, né, o casamento, ele tem esse propósito. E por isso, que o casamento é uma dessas chaves para que as bênçãos de Deus te alcancem, porque elas vão tratar limitações do seu caráter, da sua vida, que te impedem de ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Você está me entendendo? Então esse é o grande propósito do casamento, né? Ele é a chave e por isso que ela é a chave, amém? Vamos então aqui, quero falar 3 pontos para te ajudar a expandir no casamento. Aqui foi só para te motivar, amém? Primeiro, o casamento é uma das primeiras chaves, ou a primeira chave que precisa ser girada para que as bênçãos de Deus te alcancem. Por quê? Porque ela é a escola do quebrantamento da contrição. Deus não vai te resistir. Se você resiste ao seu cônjuge, Deus te resiste. Se você parar de resistir a Ele, Deus para de te resistir. Porque para parar de resistir a Ele, você tem que se humilhar. E tem que decidir mudar de vida. Você está entendendo? Dá glória a Deus aí. A notícia eu sei que não é muito agradável, mas ela é boa. Eu sei que você não gosta de dizer que o seu cônjuge está certo, mas você tem que gostar de ser abençoado, amém? Eu vou contar, vou aproveitar que a missionária não está aqui e vou contar um negócio. Depois vocês cortam esse negócio aí. Meu irmão, eu não gosto de dizer que ela está certa, mas eu gosto muito mais de ser abençoado. Então, porque eu gosto de ser abençoado, eu tenho que admitir que tem coisas que ela olha para mim assim e veio, é isso mesmo. Você está me entendendo? Amém? Vamos lá. Primeira coisa, então, que eu quero te ensinar sobre o casamento, para que você possa expandir o seu casamento. Amém? Aleluia. Lembre que se
se você expandir, uma das coisas que vai acontecer é que, né, o fruto da sua vida vai habitar cidades outrora assolados, amém? Então aqui, esse primeiro princípio aqui vai te ajudar, se você não é casado, vai te ajudar a, né, começar certo, ou acertar o rumo, ou vai te dizer algo que você tem que, né, rever, arrepender, confessar, pedir perdão, para que o Senhor possa começar a trabalhar na sua vida, amém? Então, primeiro, o casamento começa antes do casamento. Pastor, gostei dessa ideia. Calma, não é isso que você está pensando, não. Não é isso. Tá bom? Ah, então tá bom, viu? O pastor falou, casamento, começa antes do casamento, então vamos lá. Não, meu, você está com demônio. Isso é espírito de engano. Entendeu? Né? Então, vigia. Então, o casamento, ele começa antes do casamento. Amém? Efésios 5, do 21 ao 33, olha o que diz ali. Olha só. Aqui no Efésios 5, não é? O apóstolo Paulo está tratando aqui sobre o casamento. Não é? A partir do 5, 21, ele começa a falar sobre o casamento. Só que eu vou ler Efésios 5, 31 ao 33. Efésios 5, 31 ao 33. Mas a partir do 21, ele começa a falar sobre o casamento. E nos últimos 3 versículos, ele conclui o porquê que ele está dizendo tudo aquilo ali. Não é? E ele diz assim, ó, como diz as Escrituras Sagradas, aí ele vai citar o texto de Gênesis, né? E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, quando a Escritura Sagrada cita outra Escritura Sagrada, rapaz, isso está dando um peso naquele negócio ali. Não é a palavra de Deus citando novamente a própria palavra de Deus. Amém? Então, olha só. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Aí, ele vai fazer um comentário sobre essa parte das Escrituras. Ele fala assim, ó, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. Então, meu irmão, toda a Escritura revela a verdade, amém? Porque toda a Escritura é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Mas as verdades têm grandezas. Por isso que aquela pessoa que fala não tem pecadinho nem pecadão é mentira. Porque pecar é desobedecer à lei de Deus. E tem leis com pesos diferentes. Quanto maior é a lei, maior é a desobediência, então, consequentemente, maior é o pecado. Ou, né, mais grave é o pecado, né? Ele fala assim, há uma verdade imensa revelada nessa parte das Escrituras Sagradas. E ele está falando sobre o quê? Sobre o casamento. Então, o primeiro texto bíblico, primeiro texto em toda a história da humanidade, na Escritura, que fala sobre o casamento, o apóstolo Paulo está dizendo que esse texto, ele revela uma verdade imensa, não é qualquer verdade. Toda verdade é poderosa e libertadora, amém? Mas essa é uma verdade imensa. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Se você começar a expandir na sua vida familiar com base nessa verdade, cara, bênçãos imensas te alcançarão. Imensas te alcançarão. Amém? Dá para dar uma glória a Deus? Está difícil. Aí ele fala assim, ó, há uma verdade imensa revelada nessa parte das Escrituras Sagradas. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Por que eu estou afirmando para vocês que o casamento começa antes de casamento? Porque essa palavra aqui, que está falando de casamento, os primeiros personagens que aparecem ali, não é o marido e a mulher. É quem? O pai e a mãe. Então, olha só.
O seu casamento começa no seu relacionamento com seus pais. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com pai e mãe não está preparada espiritualmente para casar. A tendência dela recalcitrar contra os aguilhões. E recalcitrar contra os aguilhões é brigar contra Deus, amém? O que é recalcitrar contra, contra os aguilhões? É brigar contra o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se tem um lugar na vida que a gente precisa de bênção de Deus, do favor de Deus, da direção de Deus, é no nosso ambiente familiar. Sim ou não? A coisa mais difícil do mundo é ser marido, e a segunda coisa mais difícil do mundo é ser pai. E para a mulher, eu acredito que a coisa mais difícil do mundo para a mulher é ser esposa, e a segunda é ser mãe. O resto é fácil. Não é verdade? Sim ou não? Ó, a Leandra é mãe fresca. Cadê a Leandra? A Cauane é mãe fresca, a gente vai apresentar a Liz hoje. Cadê a Leandra? Ah, tá lá, ó. Eu fui visitar a Leandra e falou assim: rapaz, quando eu voltar a trabalhar, eu vou descansar, né, filha? Porque cuidar de filho cansa mais do que faxinar uma casona inteira, meu irmão. Entendeu? Porque deu a hora de ir embora, acabou o negócio. Sim ou não? Aí com o marido abençoado ainda, né? Aí já viu, não é verdade? Aí o negócio fica melhor ainda. Você já viu aquele ciúme que aquele marido que briga com a mulher com o ciúme dos filhos? A mulher está acabada de descabelar e cuidar das crianças o dia inteiro. Chega o marido e quer atenção, dá uma chupeta para ele, faz um ato profético. Dá uma chupeta para ele e liga o YouTube na galinha pintadinha. Senta aí. Que chegou o primogênito. Mas é mais ou menos assim, né? Então, primeiro aqui a questão do relacionamento com o nosso pai e da nossa mãe. O casamento, ele tem como razão principal com relação aos nossos pais, honrar os nossos pais. Fala assim: honrar os nossos pais. Você sabia que, biblicamente, a maior honra que você dá aos seus pais é o seu casamento? Você sabe qual é a maior honra que o pai vai dar para mim? Qual é a maior honra que esse rapaz vai dar para mim? Você sabe? Eu não sou pai dele, só para ficar a dica. Entendeu? Porque se você não pensar, rapaz, um missionário bonito com um filho tão feio assim, né? Não, ele é meu filho. A maior honra que ele vai dar para mim é o dia que aqui, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, ele ajoelhar aqui, ele e a Adri, e eu derramar óleo sobre a cabeça deles para eles ir para abrir uma nova igreja. Eu vou estar emancipando eles. Cara, essa vai ser a maior honra que qualquer um de vocês pode dar para mim. Não tem honra maior. Entendeu? Se o Fábio chegar assim para mim: se eu quer que eu lhe honre dando um Porsche para o senhor, ou se eu quer que eu me esforce para o senhor poder me enviar, eu vou dizer: te esforço em poder te enviar. Essa é a maior honra. E sabe qual é a maior honra que um filho e uma filha dá para o seu pai e para a sua mãe? Casando do jeito certo. Os nossos pais têm que olhar para o nosso cônjuge e têm que sentir uma aprovação profunda. Os nossos pais têm que olhar para o nosso cônjuge e eles têm que se alegrar com o que está acontecendo. Os nossos pais têm que olhar para a gente e têm que se alegrar com o tipo de marido que a gente vai ser, com o tipo de esposa que a gente vai ser. Eles têm que olhar para nós e se alegrar com que tipo de pais que nós seremos. E eles têm que olhar para nós e se orgulhar disso. Gente, essa é a maior honra que alguém dá para pai e mãe. Porque a primeira bênção que nos autoriza a casar é a bênção de pai e de mãe. E o primeiro mandamento com promessa, que é vida longa e sucesso, é honrar pai e mãe. Você está entendendo? Mas
Um filho que não honra o papel do pai e o papel da mãe, vai conseguir estabelecer um bom casamento? Não. Vai desonrar pai e mãe. Vai casar com uma pessoa que o pai e a mãe reprova, não aprova. Irmão, pai e mãe têm um dom celestial de discernimento de tranqueira. Irmão, não importa que é seu pai, que é sua mãe, seu pai pode ser o Satanás. Eu sou filho do diabo, tudo bem, mas mesmo assim ele é seu pai. Você está entendendo? Ele tem um dom divino, porque é divino o negócio, de olhar assim, ó, e ver tranqueira. Rapaz, isso é uma tranqueira na sua vida. Você está me entendendo? Aí Deus pode estar falando com você assim: pastor, eu fui a tranqueira que os pais dos meus cônjuges discerniram, mas mesmo assim essa pessoa casou comigo. O que eu faço agora? Deixa de ser tranqueira, vivente. Deixa de ser tranqueira. Se é tranqueira, porque quer, isso não é destino. Amém? Isso não é destino. Pau que nasce torto, não morre torto. Então, se você é um tranqueiro ou uma tranqueira, é só deixar de ser. Beleza? Dá para consertar, dá ou não dá? Não é? Então, irmãos, primeira verdade que está falando aqui é essa, cara. Isso é uma imensa verdade. É uma verdade imensa. O seu casamento ou é a maior honra que você deu para os seus pais, ou é a maior desonra que você deu para os seus pais. E isso começa antes de você casar. A pessoa que você escolhe e o estilo de relacionamento pré-nupcial. Vai honrar ou vai desonrar? Vai gerar aprovação, vai gerar reprovação? Vai gerar o bom orgulho ou vai gerar a vergonha? Você está entendendo? E aí é que você, é nesse ponto que você começa a acumular bênçãos, você começa a fazer um depósito de bênçãos. Fazer o quê? Um depósito de bênçãos, que serão liberadas no dia da quarta bênção. São 3 bênçãos: bênção de pai e mãe, bênção sacerdotal, bênção da sociedade. A sociedade tem que reconhecer que você é uma pessoa que realmente é homem de uma mulher, é mulher de um homem, existe o juízo de paz para isso. Amém? E a bênção do leito sem mácula. Amém? Repita comigo: a bênção do leito sem mácula. A Bíblia diz que o leito sem mácula deve ser respeitado por todos. Não é só quem é casado que respeita o leito sem mácula. O leito sem mácula começa nós respeitando a intimidade dos nossos pais e entendendo que isso é sagrado. Porque se você entende que o melhor dom que Deus te deu é o dom da vida, você tem que entender que isso saiu da intimidade que o seu pai e a sua mãe tiveram. Amém? Você tem que honrar isso. Honrar o leito sem mácula. Amém? Então, por isso que o casamento, ele começa antes do casamento, porque é ali que você vai conquistar bênçãos ou maldição. É ali que você vai escolher como que você vai iniciar espiritualmente, moralmente, socialmente uma vida conjugal. Meu irmão, eu vou dizer para você, cara, o início, ele é importante. Sim ou não? Ele é importante. Porque se no início você já não tiver um bom impulso, meu irmão, não é? É que nem uma corrida, não é verdade? E o apóstolo Paulo, ele alguém deixou um palho cinza na frente de uma garagem ali. Precisa ser tirado, que o dono quer entrar na casa. É o palho cinza de alguém daqui? Acho que não é, então. Então, irmãos, presta atenção aqui, ó. Então, é ali que nós vamos conquistar. Entenda uma coisa: o apóstolo Paulo compara a nossa caminhada com uma corrida, sim ou não? A corrida do cristão. E você sabe que uma das coisas mais determinantes de uma corrida é a largada? Sim ou não? Tanto que eles fazem uma corrida, antes da corrida,
para definir a largada. Você vai começar a sua corrida conjugal. E a sua corrida, para definir a sua largada, antes da corrida, é o seu tempo de corte, namoro e noivado. Rapaz, você pode sair em último lugar, com o motor fundido ainda, com a junta do motor queimada. Não, você está enrolado, carro superaquecendo, entendeu? Já na lua de mel já tem briga, já está superaquecendo. Você está me entendendo? Isso é um problema. Geralmente, não termina mal. E geralmente um casamento assim, só vai se consertar depois que vir desgraça. Porque na desgraça, ou você desiste, ou você se arruma, ou se acomoda e fica naquela bebida por resto da vida. Se são dois amigos dentro de casa, uns até em quarto separado dormem. É ou não é verdade? Não é? Dorme um para o lado para o outro, não se conversa mais. Né? E aí já viu, né? Situação complicada. Segundo componente aqui, meus irmãos, olha só. Cristo e a igreja. Cara, esse mandamento, o homem deixa pai e mãe, também fala uma grande verdade a respeito do seu relacionamento com Cristo e com a igreja. O seu matrimônio, depois de honrar o seu pai e sua mãe, deve honrar a Cristo e honrar a igreja. Irmão, o que a igreja é mal falada, por causa de namoro inadequado, de filho fora do casamento, é impressionante. De uma vida imoral. As pessoas já vão trazendo um legado de maldição para a vida delas, meu irmão. Entendeu? Não é? Porque nem tudo o pastor sabe, né? Aí a pessoa está aqui servindo, fazendo uma coisa, aí os irmãos que sabem, o pastor deixa a pessoa fazer isso, mas ela não está não, olha o que ela está fazendo, olha que não sei o quê, olha que não sei o quê, não é verdade? Então, é uma verdade muito grande sobre o seu respeito por Cristo e pela igreja. Cara, uma pessoa que não honra pai e mãe, não honra Cristo e nem a igreja, né? E a segunda bênção, a primeira bênção, e a mais importante, a mais poderosa, é a bênção de pai e mãe. A segunda bênção é sacerdotal, a bênção da igreja. É ou não é verdade? Né? O cerimonial não é, como é que é? Não é obrigatório, né? Aquele cerimônia de casamento, mas a bênção sim. Mas você tem que ter a bênção do seu pastor. Rapaz, que bom que você vai casar com essa mulher aí. Que bom que você vai casar com esse homem aí. Deixa eu te contar um segredo assim, que às vezes a gente não quer escandalizar os irmãos. Quando você vem pedir conselho assim, a gente fala assim, faz um tempo de oração, assim, uns 6 meses de oração. Quanto mais tempo essas pessoas pedem de oração, mais ele acha que vai dar errado. 1 ano é 100% de que ele acha que vai dar errado. 6 meses é 50%. Então, só para você ter uma noção, só para você ter um parâmetro. Tá bom? Né? Ora a Deus para ver se é a vontade de Deus. E se Ele falar, rapaz, está dizendo, cara, corre desse negócio, chuta que é laço. Não é amor, é cilada. Vigia. Então, né, a pessoa não honra Cristo, não honra a igreja. 33, mas também está falando a respeito de... Ou seja, dependendo de como você vai construir o seu relacionamento conjugal até o casamento, vai mostrar se você honra a você mesmo ou se você não se honra a você mesmo. Se você respeita a você mesmo, se tem respeito por você. Porque as pessoas não têm mais respeito por elas. Esse é o grande problema. Entendeu? Né? Porque quando a pessoa, meu irmão, ela não tem mais vergonha de fazer coisas que são vergonhosas, é porque ela perdeu o respeito. Por ela mesma. Agora não pensa no que vai dar uma pessoa que não, uma família constituída por 2 pessoas que não honram pai e mãe, mas trata bem o pai e mãe, não honra Cristo e a igreja, mas está em todos os cultos, não honra a si mesmo, o que vai dar um negócio desse aí? Não é? Então o casamento, ele começa antes do casamento. O que eu falei isso aqui para você? Com 2 objetivos. Primeiro, se você não casou ainda dá tempo
de você, né, parar e decidir começar a honrar o seu pai e a sua mãe. Decidir começar a honrar Cristo e a igreja. Decidir parar, olhar para você mesmo e começar a dar valor a você mesmo. Uma pessoa que não respeita, que não honra o leite sem mácula, desonra a si mesmo. Desonra a Cristo e a igreja. Desonra pai e mãe. Se você comeu a merenda antes do recreio, você tem que fazer um conserto, não é verdade? Primeiro com você mesmo, com Deus, com a igreja, seus líderes. Você tem que fazer o conserto com seu pai e com a sua mãe, para que o Senhor, depois do tempo da colheita, que quando que você para de semear? Você para de semear quando você confessa e deixa, tem que ser os dois juntos. Pastor, eu só confessei e não deixei, continua semeando. Pastor, só deixei e não confessei, continua semeando, porque quem confessa e deixa, prospera. Tem que confessar e deixar, ou deixar e, não importa a ordem, mas tem que fazer os dois. Para que haja prosperidade na sua vida, não é? Aí você vai decidir começar a honrar o seu pai e a sua mãe, aí você vai começar a ter um casamento, cara, eu quero que meu pai e minha mãe se orgulhem do meu casamento, não é? Aí você vai chegar assim para a pessoa que você casou, olha, você foi a tranqueira com qual meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse casado, mas agora você tem que me ajudar, você tem que deixar de ser uma tranqueira, por favor, me ajuda, e eu vou te ajudar a ser essa tranqueira também, combinado? Combinado, vocês dois começam a trabalhar junto, entendeu? Para o seu pai e para a sua mãe começar a gostar dessa pessoa, é claro que é muito mais difícil do que no início, sim ou não? Mas não é impossível, concorda comigo? É ou não é verdade? Amém? Então você tem que isso aqui já é uma expansão. Ou você vai expandir para frente, ou você vai expandir para conquistar cidades outroras assoladas. Amém? Aleluia. Segunda coisa, o casamento, ele é o alicerce da família. Fala assim, o casamento, ele é o alicerce da família. Então se você preparou o seu casamento antes de casar, então você casou com um bom alicerce, não é? Uma família, um casamento, não é? Ele é a base para você construir uma família, né? Abençoada. O que é uma família abençoada, meu irmão? É uma família onde as pessoas têm bom relacionamento uma com a outra, sim ou não? Então, edificar bons relacionamentos. Se o alicerce não está bom, você não vai conseguir edificar bons relacionamentos, né? Uma família tem que gerar filhos dedicados ao Senhor, sim ou não? Não é? Ensina o filho no caminho que deve andar enquanto criança. Isso é obra que você tem que fazer dentro da sua casa, não é trazer para o cultinho. Porque eles aprendem muito mais vendo o que vocês fazem o dia inteiro dentro de casa do que no cultinho, entendeu? Então, dentro desse alicerce se constrói filhos, não é? Abençoados de caráter, né? Que não vão se desviar do caminho do Senhor, que vão ser pessoas dedicadas ao Senhor. Toda a dificuldade que vocês têm em servir a Deus, e todos nós temos, foi porque o casamento do seu pai e da sua mãe não tinha um alicerce adequado, e eles não conseguiram edificar isso na sua vida, e você sofre, você não gosta de evangelizar, você não gosta de orar, você tem problema com um monte de coisa. Cara, eles não estabeleceram, eles não construíram o alicerce para poder casar, eles casaram, eles simplesmente, é que a maioria das pessoas fazem, elas simplesmente casam. Uns casam até de surpresa. Às vezes sim, vou casar, vai casar? Como assim, do nada? É o casamento Kinder Ovo, abre e tem um casamento ali dentro, entendeu? É surpresa, você está entendendo? Aí você vai ter dificuldade de servir o Senhor. Por exemplo, você sabia que uma vida próspera, uma profissão próspera e uma vida financeira próspera se constrói no casamento? Primeiro que isso é bíblico, e segundo que isso é estatística, viu? Se você fizer curso de educação financeira, você vê que estatisticamente o homem e a mulher casada prospera mais que o homem e a mulher solteira. Não é? É uma lei bíblica que se comprova na prática, porque toda lei bíblica se comprova na prática, né? Essa é uma delas. Então você tem que construir, né? Você tem que construir uma descendência abençoada, você tem que planejar até a 4ª geração à sua frente.
Você planeja a vida dos seus filhos, você planeja a vida dos seus netos, dos seus bisnetos e dos seus tataranetos. Você vai construir um legado geracional, e tudo isso se constrói em cima de um alicerce chamado casamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que expandir o seu casamento. Em que aspecto? Em reestruturar os alicerces do seu casamento, para que a partir do seu casamento você possa construir uma família completa. Uma família completa é uma família que tem bom relacionamento. Uma família completa é uma família que tem filhos maduros, que são dedicados a Deus. Uma família completa é uma família que tem sucesso profissional e financeiro. Uma família completa é uma família que vai deixar um legado para pelo menos 3 gerações. Se você não fizer isso, você pode até ter o alicerce, mas não construiu a família que Deus quer que você construa. Você está entendendo? Mas para construir, tem que ter o alicerce. Pastor, eu até construo, mas construo e dura 6 meses, por causa do alicerce. Está errado. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, do 10 ao 12. 1 Coríntios 3, do 10 ao 12, diz assim, usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Deixa eu explicar isso aqui para você. O que ele está falando aqui? O que ele quer dizer aqui para a gente? O Senhor está dizendo assim, que tudo que a gente vai construir, e tudo é? Tudo é tudo, amém? Como é que a gente pode conceituar tudo? Tudo é tudo, não tem nenhuma exceção. Tudo nos céus e na terra. Se você for para o inferno e quiser construir uma coisa embaixo da terra, também é tudo, beleza? Espero que você não vá. Então, olha só, presta atenção aqui. Ele está dizendo aqui que tudo que você for fazer tem que ter como alicerce princípios ensinados por Jesus, aplicáveis àquela área específica da sua vida. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, usando a imagem de Cristo como noivo, ele então lhe fala do papel do marido. Fala ou não fala? Usando a imagem da igreja como a noiva, ela fala do papel da esposa. Amém? E quando, nós nos preparamos para cumprir essas funções, e as funções do homem e da mulher são partes importantes nesse alicerce. Eu vou dizer para você que é uma das pedras de esquina, uma das pedras angulares. Jesus, ele é uma dessas pedras e é a pedra principal. O Senhor está dizendo assim, que numa construção começa pelo alicerce, amém? E num alicerce tem uma pedra principal, uma que é a mais importante de todas. Essa é Cristo. Mas existem outras pedras. Você está entendendo? E existem outras esquinas, a pé de esquina, não é? Então, os ensinamentos de Cristo, que nós vemos nele, e nos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, são as outras pedras de esquina desse alicerce. E uma das pedras de esquina é a função do homem e da mulher no casamento. Hoje vemos um mundo disfuncional em função do relativismo. Hoje eles querem dizer assim, não tem mais papel de homem e não tem mais papel de mulher. Não tem mais roupa de homem e não tem mais roupa de mulher. É ou não é verdade? Não tem mais trabalho de homem e não tem mais trabalho de mulher. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Então hoje tem um homem que quer entrar na área de trabalho de mulher. Tem coisa, meu irmão, que quando a gente vê um homem fazendo, não é estranho? Ainda é estranho, mas daqui a pouco vai ser normal, infelizmente. Tem coisa que a gente vê mulher fazendo, não é estranho? Sim ou não? Se você vê, por exemplo, uma mulher trabalhando em fio de alta tensão, você não vai achar estranho? Vai ou não vai?
Interessante que as mulheres querem ser advogado que nem os homens, não quer trabalhar no serviço de atenção que nem os homens, na verdade. Né? Não quer trabalhar como mineiro. Né? Aí é complicado, na verdade. Né? Porque esse é um trabalho que existe uma força física que Deus não dotou às mulheres, não é verdade? Sim ou não? Meu irmão, olha o Rodrigo aqui. Meu irmão, o Rodrigo ele é quase um anão. Estou brincando, estou brincando. Meu irmão, se vir uma mulher aqui de 2 metros de altura, quem que é mais forte, o Rodrigo ou a mulher de 2 metros de altura? Eu. O Rodrigo, meu irmão. É o Rodrigo. Cara, um homem perto de uma mulher na questão de força é quase um X-Men. Verdade. A força do homem é sobre a força natural da mulher, então é sobrenatural. Não dá para competir. Então tem coisa que a mulher não nasceu para fazer. Entendeu? Como tem coisa que o homem não nasceu para fazer. Você está entendendo? Então existem funções específicas. E nós, então, precisamos restaurar essas funções. Por quê? Porque, irmão, olha aqui. Olha só. A primeira coisa que você tem que expandir na sua vida como homem, e a primeira coisa que você tem que expandir na sua vida como mulher, minha irmã, dentro do seu casamento, é aprender a executar com excelência, com amor e com alegria as funções que Deus te deu para fazer. E a palavra de Deus estabelece funções. Funções, né? Na verdade, a palavra não estabelece assim as funções específicas. Não diz assim, ó, por exemplo, né? Você nunca vai encontrar assim na Bíblia, a mulher tem que lavar a louça e o homem tem que fazer o churrasco. Não. Você não vai encontrar isso aí. Entendeu? Mas você vai encontrar implicitamente na Escritura Sagrada o propósito. O propósito do homem, o propósito da mulher e o propósito do casamento. Porque num matrimônio tem três componentes. O marido é um componente, a esposa é um componente, e o próprio casamento em si é outro componente, porque nós formamos um só corpo, é como se fosse um outro indivíduo, um terceiro indivíduo dentro de casa, só que ele é místico, ou seja, a gente não vê ele, mas ele passa uma imagem, ele passa uma mensagem. O homem como homem passa uma mensagem, a mulher como mulher passa uma mensagem, mas o homem e a mulher no casamento também passam outra mensagem, amém? Então são esses três componentes, amém? E qual é a função do homem? Qual é a missão do homem no casamento? Na família? É dar direção, limites e proteção. Fala assim, direção, limite e proteção. Essa é a missão do homem. Fazer o quê? Direção, limite e proteção. Então, em função desses três propósitos, o homem tem que fazer um monte de tarefa. Tem ou não tem? Tem. É porque o homem tem que dar proteção, o homem tem que dar direção, senso de missão, o homem tem que dar limites, é ou não é verdade? Em função disso ele tem que prover, em função disso ele tem que proteger, em função disso ele tem que promover, ele tem responsabilidades que a mulher não tem. A mulher pode ajudar o homem, sim, assim como o homem pode ajudar e deve ajudar a mulher nas suas tarefas, mas de quem é a missão? Quem tem que dar direção para a família? O homem. Quem tem que dar limites para a família? O homem. Quem tem que proteger a família? O homem. Meu irmão, o pior homem do mundo é aquele que fala assim, ó, rapaz, se aconteceu uma coisa aqui em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Eu ligo para a polícia. Meu irmão, a responsabilidade pela segurança da sua família é sua. Não, pastor, não é de segurança pública? Bom, depende da sua visão. A sua esposa é pública? Sua esposa é pública? Não, então não é responsabilidade de segurança pública. Seus filhos são públicos? Não, óbvio que não. Não é verdade? Então você tem que ser um homem que tem condição de proteger espiritualmente, moralmente, materialmente e fisicamente a sua esposa e seus filhos. Você tem que proteger espiritualmente. Não, um demônio, você não pode, imagina só, você liga para mim assim, o Fabinho liga para mim, entendeu?
Se ligar para mim, ele vai ter que falar até com fala fina assim: missionário, tem um demônio aqui em casa, missionário. Nessa hora ele vai ter até que afinar a voz, porque ele não está fazendo papel de homem, não é verdade? Entendeu? Cara, como é que tu deixa um demônio entrar aí, meu irmão? Ai, missionário, aqui eu demorei, não jejuei, não li Bíblia, tenho pecado oculto. Aí quando o diabo vem pegar meu filho, eu não posso fazer nada. Meu irmão, que desgraça é essa? O homem tem que ser uma muralha espiritual. Que o diabo está sempre de redor, dormindo como leão, buscando quem possa devorar. Entendeu? E dentro da família, ele só pode entrar se lá não tem um valente, um que seja mais valente do que ele, é o princípio do valente. Ou você amarra o diabo, homem, ou o diabo te amarra. Tem muito homem amarrado dizendo: está amarrado. E o diabo: eu sei que está amarrado, eu não, estou solto aqui, ó. O bicho está só desgraça, só confusão, só problema, entendeu? A casa dele parece mais com o inferno que com o céu. Você está me entendendo? Quem é que está pintando e bordando lá dentro? Um demônio. Tem que proteger moralmente. Você tem que ser padrão de um homem de palavra, de um homem sério, de um homem justo, de um homem íntegro. Você está me entendendo? Né? Os seus filhos, seus esposos têm que ver que você é um homem de uma só palavra. Você tem que poder dizer o que Deus fala. Por acaso, diria eu e não cumpriria? Não é um padrão moral assim, ó. Nada que desaprove, nada que desabone. Você tem que proteger materialmente a sua família, você tem que dar, meu irmão, uma condição, uma proteção alimentar, uma proteção de roupa, proteção de casa, uma casa adequada, uma cama adequada, um banheiro adequado, né? Quando chove, quando faz frio, quando tem vento. Cara, a sua família, que nem os teus porquinhos, pode ir para casa lá que o lobo sopra e não acontece nada. Você está entendendo? Você tem essa responsabilidade, né? E você tem que ter um braço bom para proteger fisicamente a sua mulher e seus filhos, não é verdade? Imagina um desavisado vai lá querer tirar uma onda com a sua mulher, com a sua filha. Não, pastor, a gente é crente, mas é que a gente larga a mão em nome de Jesus, sai mais poderosa ainda. Entendeu? Toma, Satanás. É claro, meu irmão, que história é essa ai, nem crente, não. A gente não deve caçar briga, não é verdade? A gente não deve ser homem de confusão, não cabe, a Bíblia diz que não cabe o homem de Deus andar brigando, mas vai alguém, entra na sua casa e coloca em risco a segurança e a virtude da sua esposa e das suas filhas. Você vai fazer o quê? Ligar para a polícia? Primeiro resolve o problema, depois chama a polícia para vir recolher o indivíduo. Você está me entendendo? Só para recolher, né? Rapaz, você não sai daqui pensando que eu sou assassino, viu, gente? Até agora nunca matei ninguém, porque nunca ninguém entrou lá em casa para fazer essas coisas também, né? Você está entendendo? Né? Então, são funções. Então, o homem tem que estar preparado para essas coisas. Ele tem que executar várias funções, para conseguir cumprir esse propósito. Amém? Deixa eu dar uma palavra para os homens aqui. Meu irmão, olha aqui, ó, você é o provedor da sua casa, não o seu trabalho e não a sua profissão. Amém? Quem é que é o provedor da sua casa? Você. Você pode dizer assim: eu não consigo porque eu não tenho uma boa profissão. Não é desculpa. Você é provedor. Ah, eu não posso suprir porque eu não tenho trabalho. Te vira, vai capinar. Você é o provedor. Não é o seu emprego, não é o seu trabalho, não é a sua profissão, é você. O seu emprego, o seu trabalho, tendo ou não tendo, é só um meio que você tem para tirar o dinheiro que você tem que levar de forma sagrada e sem interrupção para dentro da sua casa. São funções. A sua esposa pode ajudar? Sim, e até deve às vezes, não é verdade? Né? Como você também ajuda a sua esposa com o papel dela. Qual é o papel da mulher agora? Né? Qual a missão dela? A mulher, ela tem a missão de estabelecer vínculos, fala assim, vínculos, organização e nutrição. Irmão, vou dizer uma coisa para você aqui, eu fico espantado com o moleque que diz assim: eu não gosto de cozinhar. Eu posso ser sincero com vocês, que o que eu tenho vontade de dizer quando a mulher fala não gosta de cozinhar? Isso aqui eu tenho vontade de fazer: arranca as tetas, porque você já nasceu para nutrir, minha filha.
O seu organismo foi feito para nutrir. Foi feito para quê? O Senhor idealizou o seu corpo para parir, gerar, parir e nutrir. Falando do aspecto orgânico, né? Não é só isso, tá bom? Beleza? Então, a nutrição é responsabilidade da mulher. A mulher, ela é responsável pela mesa. A mulher é responsável pela organização, a distribuição dos alimentos dentro de casa. Quer dizer que o homem não pode ajudar? Claro que ajuda. Eu ajudo a minha esposa. O Fábio ajuda a dele. Mas de quem é a missão? De quem é a missão? Da mulher. Irmãos, olha só. Faz uma pesquisa aí, vê como é que é como que são os filhos de uma casa onde a mulher nutre bem e como são os filhos de uma casa onde a mulher não nutre ou nutre mal. Cara, tem uma diferença moral neles tremenda. Você está me entendendo? Tremenda. Outra coisa, que é a missão da mulher, a função da mulher, a mulher, ela tem que gerar vínculos. Fazer o quê? Gerar vínculos. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Através de a mesa aposta, fala comigo assim, mesa aposta. É o melhor lugar para gerar vínculos dentro de casa. Melhor lugar. Porque todo mundo sente bem com todo mundo no lugar onde tem alguém servindo comida, não é verdade? Sim ou não? Porque a gente gosta de fazer happy hour em restaurante. Só levantar o dedo, vem. A gente fica ali conversando, não é verdade? Não é? Só que no caso ele é o garçom. Em casa, essa missão é da mulher. Não quer dizer que o homem não vai ajudar, amém? Eu cozinho, eu lavo louça, eu boto roupa a lavar, recolho roupa, estendo roupa. Eu faço um monte de coisa para ajudar minha esposa. Quando a gente vai limpar a casa é grande, nós não pagamos geralmente alguém para limpar. Entendeu? Ela fala, certo, vai limpar tal coisa, eu vou limpar tal coisa, a gente se vira, eu passo o pano, não tem problema com isso. Mas a iniciativa tem que ser de quem? Imagina que vergonha para mim, a minha esposa fala assim, César, levanta, vai trabalhar. Tem que comprar as coisas para dentro de casa. Imagina eu ter que dizer para minha esposa, olha, levanta e vai limpar a casa, que a casa está suja. Cara, isso é vergonhoso ou não é verdade? Claro que a gente ajuda, mas a mulher, ela tem que fazer a sua parte. Dá glória a Deus aí. E vem a organização, né? Dá para ver como uma casa é organizada por uma mulher e pelo homem, sim ou não? Não é? Então, o senso de organização que vai passar, que os seus filhos vão ter, é responsabilidade sua, minha irmã. Entendeu? O meu marido é desorganizado. Então, você não está gerindo, administrando bem a organização das coisas da sua casa. Entendeu? Né? Você tem que instituir isso dentro da sua casa. Aí, em função disso, você vai ter que fazer um monte de tarefa, que você não vai dar conta de fazer todas. É por isso que você tem também um marido para te ajudar, não é verdade? Às vezes, como o homem não dá conta de suprir todo o dinheiro que a casa precisa, a mulher não dá conta de fazer todas as tarefas que tem que ser feito para que haja vínculo, nutrição e organização. Mas aí o homem ajuda. Aí a mulher ajuda. Porque lá em Efésios 5:21, coloque Efésios 5:21 para mim, por favor. Olha o que está escrito ali. Bota na Almeida Revista Atualizada, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Então, o que é isso? A minha esposa sabe que eu tenho a responsabilidade financeira da minha casa. E então, ela tem que se sujeitar a essa missão que Deus me deu. Ou ela tem que sujeitar me ajudando a prover, ou ela tem que me ajudar me ajudando a não gastar. Você está me entendendo? Né? Ela sabe, por exemplo, que eu tenho que proteger ela e os meus filhos, entendeu? Tem mulher que é doida. Você já viu mulher que é doida quando ela está com o marido dela, ela quer se esparramar no chão e gerar barraco, e aí o cara daqui a pouco vai ter que entrar numa situação complicada ali? Sim ou não? Sim, minha irmã, porque se você falar alguma coisa para alguém, o seu marido estiver perto, e um homem responder mal para você, ele vai ter que voar na cara dele. E isso não acaba bem nunca. Porque dois homens brigando, meu irmão, não acaba bem. E tem mulher que é doida, cara. Tem mulher que tenta o Senhor, seu marido. Vai lá, não vai fazer nada. Ô, meu irmão, não faz isso não. Você pode arrumar uma cadeia para o seu marido à toa. Que se alguém entrar na sua casa colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em perigo, minha irmã,
Se o seu marido matar esse cara, ele não vai preso. Mas se você é uma mulher atrevida e caça a briga, e isso acontece na rua, se seu marido faz uma coisa dessa, ele vai preso. Aí você vai ser mulher de um homem preso e os seus filhos vão ser filhos de um homem preso. Que vergonha. A gente tem que sujeitar e entender que há consequências, é ou não é verdade? Sim ou não? Né? Porque tem mulher que fala assim, ó, ele tem que se virar, o papel é dele. Deixa o texto projetado ali. Sujeite-se uns aos outros. Tem um que diz, não, ela tem que cozinhar, o papel é dela, ela se vira. Opa, sujeite-se uns aos outros. Meu amor, eu sei que é a tua missão limpar a casa, eu sei que é a tua missão organizar as coisas, não é? E eu sei que isso é mais cansativo do que trabalhar na rua, é ou não é, irmãs? Então eu vou me sujeitar à missão que Deus te deu e eu vou te ajudar. Eu estou debaixo desse mesmo jugo que você está. Então a mulher se coloca debaixo do jugo do homem. O que é a mulher se colocar debaixo do jugo do homem? E entender que o homem tem que prover, que o homem tem que, o homem tem que dar direção, que tem que dar limite de proteção. Então a mulher fala assim, eu vou te ajudar nisso. E o homem entender que a mulher tem que gerar vínculos, nutrição e organização. Fala assim, rapaz, eu vou me sujeitar a isso e vou te ajudar nisso. Eu vou ser sujeito à missão que Deus te deu. Entendeu? Lá em casa, meu irmão, quando a Leia fala assim, ó, aqui é o lugar disso, o que eu digo? Amém, porque ela é a responsável pela organização. César, toalha molhada, bota em tal lugar, o que eu falo? Amém, porque é o papel dela. Você está me entendendo? Não é? César, aqui em casa as coisas vão funcionar assim, desse jeito. Uma vez eu fiz uma besteira de chamar alguém para limpar minha casa sem eu avisar a minha mulher. Eu tomei aquela carcada santa, eu nunca mais fiz. Ela abriu o Provérbios 21, Provérbios 31 diz que é a mulher que organiza essas coisas, tá bom? E eu falei, tá bom, meu amor. Tem que sujeitar uns aos outros, que é a mulher que administra os empregados da casa. Não é verdade? Está escrito, gente. Eu vou me meter nisso para quê? Não é? A gente tem que sujeitar e ajudar as pessoas. E aí vem o papel do casamento, fala assim, do casamento. O casamento, o seu relacionamento com o seu cônjuge, ele vai expressar para os seus filhos e para o mundo as três faces do amor. Quais são as três faces do amor? O eros, o filéu e o ágape, que é a sexualidade, o companheirismo e a afetividade. Fala assim, sexualidade, companheirismo e afetividade. Toda pessoa que tem dificuldade em mostrar afeição, vem cá. Deus te abençoe. Deus abençoado. Isso aqui nós estamos fazendo afetividade. Entendeu? Você já passou aquela pessoa que ela faz assim, aí você tenta puxar ela, ou ela faz assim, ó. Tem gente que você vai abraçar, ela bota a cabeça no seu peito, um braço de boi, faz assim, ó. Ou faz assim, ó. Já viu que a pessoa que vai de lado? Esse é o caranguejo, né? Não tem carinho, não tem toque, não tem o quê? Afetividade no tato, não tem afetividade nas palavras. Não é verdade? Entendeu? Uma pessoa insensível, grossa, desnaturada, que perdeu essa natureza. Não é verdade? Não tem carinho, não tem toque. Entendeu? Tem gente que antes do casamento não quer fazer corte, depois que faz casa quer fazer corte. Está tudo errado, não é verdade? Então, onde que os nossos filhos vão aprender que sexo é algo bom, maravilhoso e que é santo? Os nossos filhos não devem agir fazendo sexo, né, irmãos? Óbvio, né? Mas eles têm que ver que o desejo do pai é para a mãe dele. E que o desejo da mãe é para o marido dela. O meu pai, cara, eu nunca vi meu pai desejando nenhuma outra mulher, só minha mãe. Dentro de casa, aquele tapinha, vou te pegar depois. É nós hoje.
Você está me entendendo? Ó, o Fábio começou já agora, no culto não, né, mano? Vigia, mano. Entendeu? Eu estou falando dentro de casa, Fábio. Sabe, aquela coisa. Mas, meu irmão, olha só. Os filhos veem as esposas com expressão de rejeição e nojo com relação aos maridos no que elas conversam, né? O marido passa, faz um carinho, em vez de ela dar um sorriso, faz assim, cara, que demônio é esse? Aí, desculpa a expressão, a sua filha recebe um chão de chuchu, sai para tudo quanto é, você não sabe por quê. Seu filho vira um safado, pega uma doença depois aí, você não sabe por quê. Entendeu? Ou os filhos vê o pai olhando as mulheres na rua. Ó o gato, ó, olha aí. Tu viu? Seu alarme. Olhou para tua mulher, o galo canta. Olhou, o galo cantou. A minha cunhada, ele é meu cunhado, minha cunhada colocou esse despertador no... Olhou para lado, olha o galo. Meu Deus do céu. Você já sabe, olha o segredo, né? Quando você estiver com seu marido, você viu que ele olhou e falou assim, olha o galo. Você já sabe o que quer dizer, é uma metáfora. É sinal, amém? Aí vê o pai olhando, né? No meu tempo tinha um programa Pânico na TV, não sei se tem hoje, não vejo mais TV aberta, porque não presta. Aí o cara fica lá, vendo que as mulheres seminuas, entendeu? Né? E olha aqui, irmãos, os nossos filhos a partir de 6, 7 anos já conseguem perceber o interesse dos nossos olhos, viu? Vocês vigiam aí. Aí ele sabe que você é um homem que deseja outras mulheres, não só a sua esposa. Que mensagem sobre o sexo, sobre o amor eros, você está passando para os seus filhos? Olha que desgraça, gente. Mas começou, claro, o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Não é? O companheirismo, né? Que é a gente sujeitar uns aos outros, o pai pegando junto com a mãe pegando junto com o pai, não é aquele jogo de empurra responsabilidades. Aí, o seu filho vê que você não gosta de ajudar a sua esposa, seu filho vê que você não gosta de ajudar o seu marido, aí você pede, ajuda o papai, ajuda a mamãe, o que eles vão dizer? Não quero ajudar. Cresce uns delinquentes. Não é verdade? Amor filéu. Rapaz, meu pai é companheiro da minha mãe. Eles são pau para toda obra. Eles estão juntos. Minha mãe está junto com meu pai naquilo que cabe a ele, mas meu pai também está junto com a minha mãe naquilo que cabe a ela. Você está me entendendo? Não tem divisão dentro de casa, tem sujeição. Efésios 5, 21. E para a gente encerrar aqui, não é? A afetividade, né? Ver o pai fazendo carinho na mãe, nos filhos, a mãe fazendo carinho no pai, nos filhos, entendeu? Né? Que é o amor. Não, a afetividade é o carinho e o companheirismo é o amor ágape, né? E a afetividade é o amor filéu. Amém? Então o casamento mostra as 3 faces do amor. Por que o amor de muitos tem esfriado mais rapidamente hoje? Porque eles não entenderam o que é o sexo, não entenderam o que é afetividade e não entenderam o que é companheirismo. Sexo é prazer, companheirismo existe a cada um por si, e afetividade, meu irmão, é coisa do passado. Diz o hino, aquele que beija na boca é coisa do passado, porque acabou a afetividade. Gente, isso é triste. Então, uma das pedras de esquina do alicerce da família, que é o casamento, são as funções. Comece por aí que você vai começar bem. Descubra, Senhor, quais são as minhas funções de homem, de marido e de pai. Senhor, quais são as minhas funções de mulher, de esposa e de mãe.
partir daí você vai começar a fortalecer os alicerces. A Bíblia diz, fazer uma pergunta: se os alicerces não estão bons, o que fará o justo? Se os alicerces estão corrompidos, o que fará o justo? Nada. E se os alicerces começarem a ser restaurados, o que fará o justo? Quem é o justo aí? Quem é o justo? O justo é Cristo. Ele é o justo. Se os alicerces estiverem danificados, o justo não faz nada. Mas se os alicerces estiverem restaurados, o justo começa a fazer coisas na sua vida. E você vai construir com a ação do justo, você vai construir com a ajuda do justo, você vai construir com a participação do justo, você vai construir com a bênção do justo, uma família abençoada, e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você, a sua primeira, segunda, terceira, quarta geração, e bênçãos se estendem por milhares e milhares de gerações. Mas são consolidadas em quanto? Em quatro gerações para consolidar uma bênção na sua linhagem, que vai durar por milhares de gerações na sua vida. Expanda, o Senhor vai transbordar. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina a viver este plano, Senhor. Nos ajuda a executar este plano, Senhor. Obrigado porque temos a Tua igreja para nos ajudar, Senhor. Pessoas dedicadas, comprometidas, abnegadas, que estão dispostas, Senhor, a nos ajudar nessa restauração dos alicerces do nosso matrimônio, que é o alicerce da família, e a família, por sua vez, é o alicerce da sociedade, Senhor. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Primeiro, tendo misericórdia de nós, porque, Senhor, temos edificado uma família sobre um alicerce errado, Senhor. Porque temos sido homens e mulheres disfuncionais. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, nós precisamos deixar que o casamento nos torne pessoas humildes e arrependidas, Senhor. Precisamos nos render, nos sujeitar às advertências do nosso cônjuge, Pai. Que do Senhor recebe graça para ver defeitos em nós. Senhor, ajuda-nos. Coisa que ninguém vê, eles veem. Coisas que ninguém sabe, eles sabem. Coisas que nem nós vemos e sabemos sobre nós mesmos, eles veem e sabem. Mas nós fechamos o nosso coração, Senhor, para essa revelação que vem do Senhor através do nosso cônjuge, e nos tornamos obstinados, nos tornamos orgulhosos, e rejeitamos a mudança que é gerada pelo arrependimento, Pai. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Restaura a nossa casa, restaura a nossa família, Senhor. Restaura a nossa consciência, o nosso entendimento, o nosso discernimento, ó Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Ore pela sua família agora aí. Ore pela sua família. Decida fazer as coisas certas. Decida corrigir aquilo que está errado. Oh, aleluia. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Repita assim comigo: eu e minha casa serviremos a Deus. Irmãos, essa palavra foi de um grande homem que serviu a Deus, um grande guerreiro, um homem de conquistas, chamado Josué. Um dia ele chegou diante do povo e falou assim: eu não sei vocês, que Deus vocês vão servir. Aí começou a falar os deuses dos povos que rodeavam eles. E ele falou assim: mas eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Por que Josué tomou essa decisão? Sabe por quê? Porque Josué aprendeu que é impossível ter uma família abençoada sem servir a Deus. É impossível ter uma família abençoada sem seguir Jesus. Quem quer ter uma família abençoada aqui? Amém? E eu quero fazer um apelo hoje aqui. Se você que está aqui quer ter uma família abençoada e até hoje não entregou sua vida para Jesus, tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Pastor, eu quero ter uma família abençoada, mas eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Tem alguém aqui que não é de Jesus, que quer entregar sua vida para Jesus hoje, para poder ter uma família abençoada? Deus tem um plano para você. Deus tem algo na sua vida, mas tudo começa quando você decide pertencer a Ele. Tem alguém aqui que quer ter uma família abençoada, mas se afastou do Senhor. Os percalços da vida te levaram para caminhos distantes, e você quer reconciliar com o Senhor. Tem alguém que hoje quer reconciliar com o Senhor? Levanta sua mão onde você está. Amém? Glória a Deus. O Senhor te dá essa oportunidade toda manhã. Você pode levantar amanhã de manhã, quando você abrir os olhos e levantar a sua cama. Você pode ajoelhar na beira da sua cama e falar: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu quero ser do Senhor. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Amém, aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, vamos consagrar os nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Antes disso, eu quero chamar aqui, agora me lembrei, o Ilkil e a Lilian. Vem aqui na frente. Onde é que está a Lilian? Amém, glória a Deus. Irmãos, o Ilkil até dia 29 de fevereiro foi o tesoureiro dessa igreja. Amém? Quanto tempo na tesouraria da igreja, Ilkil? 2 anos, não é? Por situações pessoais dele, né? Faculdade, trabalho secular, e o trabalho que ele faz aqui na igreja, porque ele é líder aqui na igreja.
Então ele chegou ele tinha que abrir mão de alguma coisa para conseguir dar conta de tudo que ele tem que fazer. E fora isso, ele ainda é marido da Néia e pai de Yasmin e do Igor. Pensa que trabalho que dá isso aí, meu irmão. Sangue de Jesus tem poder, não é? Então o Wilkil, ele está deixando de ser o nosso tesoureiro, não é? Eu quero fazer uma oração pela vida dele e já expressar aqui minha gratidão. Muito obrigado, meu filho, por todo esse tempo aí de trabalho voluntário, de grátis, tua dedicação, teu tempo, teu empenho, não é? E vai assumir já assumiu, né? A partir do dia 1º de março, não é? A nossa irmã Lili, que vai assumir a tesouraria da igreja. Quero aqui fazer uma oração em gratidão ao Wilkil e também depois uma oração pela Lília, né? Para consagrar ela para esse trabalho que ela vai fazer para nós aqui na igreja, amém? Não é? A igreja precisa de 3 tipos de recursos. Fala assim, 3 tipos de recurso. Ela precisa de recurso pessoal, espiritual e financeiro. Amém? Sem gente a gente consegue ser uma igreja? Não. Sem dom de Deus espiritual aqui a gente consegue ser uma igreja? Não, recurso espiritual. E sem o dinheiro a gente consegue ter isso aqui para a gente se reunir? Não também. A igreja tem missões que dependem de dinheiro, não é? E esse dinheiro vem só de um lugar, vem do seu dízimo e da sua oferta. Por isso é importante você ser um dizimista na igreja do Senhor, amém? Porque é o terceiro recurso que a gente precisa. O primeiro são pessoas, o segundo são manifestações espirituais e o terceiro é o recurso financeiro, não é? E eles me ajudam na administração do recurso financeiro da igreja, no cuidado com o dinheiro da igreja, porque o dinheiro da igreja ele é sagrado. Amém? Então por isso eu não cuido sozinho do dinheiro da igreja. Faço isso com uma multidão de testemunhas. Amém? Então vamos orar pelo Wilkil. Obrigado, meu filho, por esse tempo. Amém? Foi bênção na nossa vida. Oremos. Pai, obrigado pela vida do Wilkil, Senhor, e por esse tempo que ele esteve à frente da responsabilidade da tesouraria da igreja, Pai. Senhor, meu Deus, Pai, tudo que fazemos para o Senhor é uma colheita, Pai. Que o Senhor abençoe ele com colheitas maravilhosas, por esse trabalho que ele prestou à igreja, por este tempo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. E, nossa irmã Lília assume a bronca. Aleluia, glória a Deus. Temos que orar muito. Eu já profetizei na vida dela que Deus vai dar mãos multiplicadoras para ela. Entendeu? Né? Se dizima 100, ela vai botar a mão e vai conseguir fazer com 100 o que precisa 200 para fazer. Quem concorda com isso? Amém? Amém? Não é? Deus vai dar uma graça para ela nos ajudar nisso, amém? Vamos orar por ela. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado pela vida da Lília, que se dispõe a tomar conta, Pai, desse terceiro recurso tão importante para a igreja, Pai, que é o recurso financeiro, Senhor. Dá graça a ela, dá sabedoria a ela, dá a ela mãos que multiplicam, Senhor, para que todo dízimo e oferta que é consagrado aqui, que é teu e que é santo, possa render o máximo possível para atender todas as nossas necessidades materiais, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmão, você que mandava o comprovante para o Wilkil, agora manda o comprovante para a Lília. Tem o contato dela lá no nosso grupo Membros ICB. Se você não tem, peça para mim ou para alguém que eu encaminho para você. Amém? Deus te abençoe, minha irmã. E agora sim, aleluia. Você que vai consagrar o seu dízimo, assim que começar a tocar a canção, vem até aqui à frente, ajoelhe-se aqui na frente e você faz a oração de consagração do seu dízimo, amém? Primeiro os dízimos, pode vir em nome de Jesus. E faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
Aleluia. Agora prepare a sua oferta, a sua melhor oferta, e com alegria, sai do seu lugar, venha até aqui à frente e consagre a oferta ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos agora proceder para o final do culto, onde vamos fazer a apresentação de uma princesinha linda, zoiuda, chamada Liz Zanardini Salles dos Santos, filha do Leandro, não é? Tchulê para uns, Pepe para outros, cremoso para alguns, né? E a Cauane, não é? Vamos chamar aqui também os padrinhos e as testemunhas. O Gael é o maninho da Liz, não é? Coisa linda. E os padrinhos e testemunhas, né? A Celina, Emily, Elvis, Rodrigo, Taliane e Jean. É isso mesmo aí? Não faltou ninguém? É que o Elvis é um caquinho lindo. Amém? Eles são as testemunhas. Todo ato importante tem que ter testemunha, não é verdade? E a apresentação de uma criança é, depois do nascimento, o primeiro ato importante da vida dela, né? Amém? É o nascimento, o registro, e depois tem que apresentar, né? Entendeu? Só padrinho bonito, tirando o Elvis. Glória a Deus. Aleluia. Não é mais gosto, se discute, né, filha? Fazer o quê, né? Aleluia. Eu preciso de uma ajuda aqui. Segura o óleo e o microfone aqui para mim, meu filho. Vem aqui na frente, aqui, para esse lado aqui. Vou pegar a Liz. Irmãos, vamos orar todos juntos, a igreja. Você levante as mãos para cá, que eu vou fazer oração para apresentar a Liz, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, reunidos aqui, o pai e a mãe, as testemunhas, os familiares e a tua igreja, Pai. Senhor, no ofício que é dado a mim como sacerdote desta casa, eu trago diante do Senhor a Liz, nessa reunião solene, para apresentá-la e consagrá-la ao Senhor, Pai. Senhor meu Deus, declaramos que pela vontade dos pais, com as testemunhas e com a igreja, Pai, nós declaramos que a Liz é tua, Senhor, que ela pertence ao Senhor. E com a unção do óleo sagrado, eu dedico e consagro ela ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu entregar aqui nas mãos do Pai. Olha, seu até rosinha, ó. Certificado. Vamos para a foto? Deixa eu chegar aqui perto aqui. Que a bênção se
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, temos aqui de última hora uma convidada especial que está aqui online, missionária Leia, olha lá, aleluia. E ela vai fazer a oração final para nós aqui. Como é que, aí ó, como é que tira o silenciador aqui do... Tu tá com o microfone silenciado aí, Vanderleia? Então libera aí para te orar por nós aqui, para fazer a oração final. Meu Deus do céu, ela tá com vergonha de orar online. Todo mundo está sabendo que tá com vergonha de orar online. Deus abençoe. Vamos orar então, meus irmãos. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Esse culto, Senhor, maravilhoso que prestamos ao Senhor nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui hoje abençoados, direcionados, motivados, encorajados a expandir as nossas funções dentro da nossa casa, Pai, dentro da nossa família, Senhor. Pai, toma cada um que aqui está e conduz a vida dele segundo a tua vontade, Pai. Que esta semana seja uma semana de muitas conquistas, mas principalmente, Pai, uma semana de muita superação. Que as tuas boas mãos de proteção, de poder, milagre e provisão estejam estendidas sobre nós a cada dia dessa semana, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem me dar um abraço.